Olá, fiel torcida corintiana! Estamos chegando aqui na Placar depois de Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians, o timão humilhado no Maracanã. Flamengo 4-0, fora duas bolas na trave, outras boas chances criadas pelo ataque do Mengão. E o Corinthians se safando de tomar uma sapecada até maior, de 5, 6, 7, sem nenhum tipo de exagero. O Corinthians não viu a cor da bola. O Corinthians chutou apenas uma vez contra o gol do Rossi, goleiro do Flamengo. E justamente num lance no primeiro tempo, numa batida de primeira do peruano Carrillo. No mais, Flamengo em cima. Flamengo não deixou o Corinthians respirar. Velocidade, toques rápidos, triangulações, aproveitando e ocupando todos os espaços do campo. Flamengo a 120 por hora e o Corinthians praticamente estacionado em campo. Essa foi uma diferença muito gritante desse espetáculo no estádio do Maracanã, envolvendo os clubes com as duas maiores torcidas do Brasil. Para se ter uma ideia, o chute do Carrillo, né, o único chute perigoso que o Corinthians deu, uma jogada bonita inclusive, o Romero cruza e o Carrillo de primeira pega e o Rossi faz uma defesaça. Esse lance aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo. Até então, o Corinthians não fizeram absolutamente nada, né? Tomou o gol do Everton Cebolinha aos 5 e aos 7 o Pedro de cabeça explodiu a bola na trave. Seria o segundo gol do Flamengo naquele momento. O gol do Everton aconteceu aos 5 minutos. Ele recebe a bola, pega a bola na esquerda, o Mateuzinho não dá combate, aí o Cebolinha fecha para o meio e sem marcação dispara um chute, um chutaço, sem que o Hugo pudesse fazer nada. Quer dizer, acho que o Hugo não poderia fazer nada. Se fosse o Donelli, certamente eu e vocês corintianos diriam o seguinte: se fosse o Hugo Souza, teria feito essa defesa. Mérito do Cebolinha, que está jogando muita bola. Como joga a bola o Cebolinha, é incrível. Que jogador que o Flamengo tem, né? E parece que com a camisa do Flamengo, o Cebolinha, que já era bom lá nos tempos do Grêmio, ficou melhor ainda, né? Jogador de seleção brasileira, hein, rapaziada? Vamos olhar mais, Vamos olhar com mais carinho para os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Bom, só dava Flamengo no campo de ataque. Corinthians não conseguia sair da defesa, num ritmo muito lento, uma presa fácil para a equipe comandada pelo Felipe Luiz. Aos 20 minutos, aos 19, 20 minutos, o Corinthians começou a colocar um pouco mais a bola no chão, tentando tirar a velocidade do jogo do Flamengo. Tá, mas não adianta você também tirar essa velocidade do jogo do Flamengo se você também em alguns momentos não colocar velocidade para atacar o Flamengo, porque o Flamengo vai roubar essa bola. Time muito pegador em todos os cantos do campo, e aí, né, a construção de uma vitória do lado do Flamengo fica bem mais fácil. E foi fácil, né? Foi fácil, vamos ser sinceros, foi muito fácil, né? A construção da vitória do Flamengo foi muito fácil. Aos 33 minutos, há uma tabela no meio campo, o Arrascaeta recebe do Pedro e também dispara no canto do goleiro corintiano Hugo Souza. Era o segundo gol do Mengão, aos 33 minutos do primeiro tempo. 2-0 Mengão em cima do Flamengo. Aí, aos 37, Hugo Souza recebeu uma bola do Gustavo Henrique, foi tentar passar para o Ranieri, errou, e aí no meio do caminho o Pedro pega essa bola e manda para o fundo da rede. O Hugo Souza estava fora do gol. O Pedro assim fazia 3-0 para a equipe do Flamengo, anunciada goleada no Maracanã. Ali a contagem, se fosse no box, né? Corinthians já nocauteado, e aí abria aquela contagem de 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o Corinthians ainda conseguiu reagir, né? Tinha todo um segundo tempo para tentar evitar o algo pior. O algo pior viria, né, com o quarto gol da equipe do Flamengo. Mas ainda no primeiro tempo, logo depois do gol do Pedro, o terceiro do Flamengo, o Memphis saiu machucado e cedeu lugar para o Coronado. Foi um lance
com o Léo Pereira. Léo Pereira e o Memphis foram disputar uma bola e o Léo acerta o joelho do Memphis. O Memphis sai ali machucado. Ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, com um de acréscimo, o Pedro quase faz o quarto gol. O Hugo faz uma intervenção ali e salva o Corinthians de mais um gol. Segundo tempo, início do segundo tempo, Arrascaeta manda uma bola na trave. Aos 14, Hugo Souza defende um chute do De La Cruz. E aos 28, o Coronado toma um drible no meio das canetas do Arrascaeta, deixa o pé, desestabiliza e derruba o Arrascaeta. E o árbitro, com a ajuda do VAR, foi até o VAR, né? O Ramon Abate, confirmando a marcação do pênalti. Então, assim, o Flamengo tinha a chance de ampliar o placar para 4-0. O Pedro pegou a bola, o The Man of the Match, o homem do jogo, se bem que todo mundo jogou bem hoje do lado do Flamengo, batendo o pênalti. O Hugo até tentou, mas o Pedro, assim, ampliava o placar e definia 4-0 para a equipe do Flamengo. Bom, grande vitória do Mengão, né, que vai brigar com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai ter muito trabalho. E não é agora que eu estou dizendo isso, eu estou dizendo desde o ano passado. Quando o Corinthians foi campeão contra o Palmeiras, eu disse a mesma coisa. O sistema defensivo do Corinthians é um buraco. O Dorival Júnior, que estava no estádio do Maracanã, vendo o clássico das multidões, deve ter analisado muito o comportamento defensivo. Quando eu falo comportamento defensivo, não são só os caras ali, os dois laterais, os dois zagueiros, é o conjunto da obra, né? Você compara com o Flamengo, todo mundo ajuda na marcação, todo mundo sem exceção, né? Um determinado lance lá, o Pedro estava ajudando na marcação, Cebolinha ajudando na marcação, né? O Corinthians não faz isso. E não adianta querer inventar uma outra forma de jogar, porque ela não existe, não vai existir mais. Hoje, os 10 jogadores de linha precisam ajudar na marcação. Você pode ter o time mais técnico do mundo, o Flamengo tem, mas o Flamengo não é só o time técnico, o Flamengo é o time da pegada. Então o Corinthians tem que se mirar no Flamengo, tem que se mirar no Palmeiras também, né? Que são dois times bons tecnicamente e que têm pegada. O Corinthians até tem bons jogadores, bons tecnicamente, mas não tem essa pegada. Teve nas finais do Paulista contra o Palmeiras, nos 2 jogos da final do Paulista, no Allianz, na casa do Palmeiras, e em Itaquera, na Neoquímica, na casa do Corinthians. Mas é preciso jogar sempre assim. E quando você enfrenta um time do tamanho do Flamengo, se você não tiver ligado no 220, esquece, vai tomar pancada como o Corinthians tomou hoje. Não tinha pegada, não tinha aproximação, não tinha combate. O primeiro gol é um grande exemplo, né? O Mateuzinho conhece o Cebolinha, sabe que o Cebolinha pega essa bola ou vai para a linha de fundo ou fecha para o meio para tentar ali 1-2 ou chute ou arremate. Ele não dá combate, precisa combater. No futebol não se pode, de forma alguma, deixar que o adversário chute, né? Chutou, né? E o Mateuzinho conhece esses caras do Flamengo. Mateuzinho veio do Flamengo para o Corinthians, né? Ramalho e Gustavo Henrique também lentos, né, nas jogadas, sem a proteção. Ranieri hoje na proteção não foi bem, Bidon também não. O Carrídio é um jogador que não é esse jogador da pegada, né? Ele é um jogador de muito talento para pegar essa bola e cadenciar o jogo, mas assim, o jogo da velocidade não é do Carrídio. São raros os momentos que ele coloca a velocidade. Ele colocou no segundo tempo a velocidade ali, mas ele foi facilmente consumido pelo Ayrton Lucas. Foi disputar na corrida com o Ayrton Lucas, perdeu, ficou para trás, né? Não é a característica dele. O Dorival vai ter que analisar tudo isso, né? E vai ter que compactar esse time, colocar na cabeça dos caras do meio campo que é preciso também ajudar na postura defensiva, na marcação, porque se o Corinthians não fizer isso, o Corinthians vai sofrer outra vez no Campeonato Brasileiro, né? Para título acho muito difícil, né? Porque a distância está ficando cada vez maior para os primeiros colocados. O Corinthians não consegue fazer a lição de casa, perdeu recentemente para o Fluminense. Não consegue fazer resultados incríveis fora, né? Hoje, imagine se tivesse feito o resultado contra o Flamengo, a gente poderia dizer, né? Até o empate seria um bom resultado, mas o Corinthians não consegue fazer isso. A derrota é normal, então o corintiano tem que entender isso. Não é legal normalizar, né? Porque quando começa-se a normalizar derrotas, é o primeiro passo para o fundo do poço, mas é preciso admitir que há um abismo
entre Flamengo e Corinthians quando se fala, só de futebol estou falando, não falando de fora, de economias, de finanças, de organização, de gestão, nada disso, falando só de times, tá? O que a gente viu hoje, que todo mundo viu, que eu vi, você viu, Dorival viu, Felipe Luiz viu, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, todo mundo viu, né? Quem vê, viu. A diferença é muito grande, em tudo, a diferença realmente é abissal, é um negócio realmente incrível, a diferença do Corinthians para o Flamengo, e o Dorival vai ter um trabalhão danado, e a primeira etapa desse trabalho é ajeitar o sistema defensivo, que o Corinthians jogue por uma bola e que ele não sofra como sofreu hoje, né? Porque sofreu. Um amigo meu flamenguista me ligou logo depois do jogo, rapidinho, e falou assim, Pessara, estou muito feliz com a vitória do meu Mengão. Aí, meu irmão, estou muito feliz com a vitória do meu Mengão, meu irmão. Mas vou dizer para você, deu pena do Corinthians hoje, hein? Aí quando o adversário tem pena do rival, é porque a coisa tá feia, né? Deixa o seu like aí no nosso canal, acompanha a nossa programação. 11 da manhã dessa segunda-feira a gente volta no Opinião Placar com muito mais dessa humilhante derrota do Corinthians para o Flamengo, um dos dois maiores clubes do futebol brasileiro. O outro é o Palmeiras, fiel torcida corintiana. Tchau.